Oi pessoal, sou o Kleber Fak do Miojo Indie. Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. Eu sou o Henrique Sampaio do Overloader. Eu sou o Gabriel Rolim do Monkey Bus. E eu sou a Fernanda Dias do estúdio Pixel Punk. Olha só, muito chique. Eu vou dizer que hoje eu não sei nada, pauta do Nick. Então a gente vai falar sobre um especial sobre as grandes trilhas sonoras de games, ou não. A gente vai fazer um retrospecto, passado e presente, relembrar algumas trilhas sonoras marcantes. Eu vou ficar só fazendo perguntas aqui, porque o último jogo que eu joguei foi, sei lá, Watch Dogs, e eu não lembro de ter uma trilha muito relevante. Watch Dogs 1? O 1. O 2 tem uma trilha bem relevante. Então parei no 1. E é isso. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook, www.vamosfalarsobremusica.com.br, que é o nosso site. Lá você vai ver todas as recomendações que a gente vai dar aqui no programa, as trilhas sonoras que a gente vai citar. E, principalmente, apoie a gente no Padrim, padrim.com.br/podcastvfsm. Fernanda, antes eu quero que você se apresente, fale do seu trabalho. Bom, meu nome é Fernanda Dias, eu sou compositora no estúdio Pixel Punk. A gente tá fazendo um jogo chamado Unsighted. Você pode ver mais dele, acho que no Twitter do estúdio e no meu Twitter pessoal. De vez em quando eu posto umas coisas também, que é o Estúdio Pixel Punk, estúdio STUDIO Pixel Punk. Vou colocar o link aqui. Põe o link nas show notes. O meu é @IronFairy_. Eu tenho o SoundCloud também, que às vezes eu posto... Tava ouvindo agora. Mais raramente, mas eu posto as coisas lá também, que é soundcloud.com/IronFairy. E acho que é basicamente isso. Eu tô fazendo a trilha sonora desse jogo. Tem muitas dessas coisas que eu falei de música dinâmica e tudo mais. Eu tenho muita influência da galera que a gente vai falar, eu acho. Mas eu acho que é isso. Então vamos pra pauta. Por onde a gente começa? Acho que é importante começar falando de como surgiram as trilhas, né? Legal. Porque pra gente hoje é muito fácil baixar um jogo no Xbox, no PlayStation da vida, já tá tudo pronto com trilha. Mesmo às vezes você vai ver o preview do jogo, já tem trilha bonitinha, tudo prontinho ali. Só que antigamente, pra você colocar trilha sonora de um jogo, ou você colocava um disco de vinil ou uma fita cassete. Não estou falando nem dos chips ainda, Fernanda. E aí criaram os chips de som, né? De som. Que são chips movidos, funcionavam a partir de impulsos elétricos, onde você podia fazer variações de tons, variações de notas, só que era, muito limitado por conta da capacidade de processamento. Fernanda, você quer começar explicando como que funciona isso? Então, eu acho que a história começa nos arcades, eu acho, que o começo do som nos videogames, ele vem muito da herança do pinball e das máquinas caça-níquel nos Estados Unidos e tal, que era uma cultura muito forte. E essas máquinas tinham sons muito, muito característicos e chamativos, porque elas tinham que chamar atenção no fliperama, onde elas funcionavam. Sim. Mas era um som meio mecânico, assim, era o barulho por exemplo, o pinball era barulho da bolinha batendo em alguns pontos específicos que gerava o som, né? Isso, o pinball, muitas das máquinas de pinball tinham som mecânico mesmo, geralmente era algum, sei lá, alguns tinham sinos, alguma coisa assim, esse tipo de coisa, tipo um telefone antigo. E aí, eu acho que com as caça-níqueis que começou a ter algum som eletrônico e tudo mais, mas era uma coisa muito primitiva ainda. Era tipo Acho que até aquelas patincos, né? Exatamente. Os patincos são os caça-níquel do Japão, né? Do Japão, mais ou menos. E aí, quando começou a ter os arcades, os videogames, nesses mesmos lugares, acho que foi natural eles quererem colocar um som pra chamar atenção também. Uma das primeiras, e quiçá o primeiro som no jogo... Você tá pensando nos primeiros jogos? Space Computer? Computer Space, Computer Space. É um dos primeiros jogos, né? Aquele que é um arcade todo meio futurista, assim, retrofuturista. Isso. E aí, o Computer Space em 71, já tinha som. E era um som eletrônico ainda. Eu acho que ele não tinha um chip de som dedicado pra gerar o som dele. Mas era um som muito primitivo, ele tinha só alguns efeitos sonoros bem primitivos mesmo.
demorou uns anos pra ter coisas que a gente considera música mesmo. Por exemplo, você lembra de algum que seja tipo um dos primeiros que tenha feito... Pra mim era muito mais... Não era trilha, era efeito sonoro, né? Por exemplo, o Space Invaders, que era... Eles ficavam só... Tipo, tinha uma nota só e eles ficavam, sei lá, acelerando ou mudando de tom pra causar um impacto na cena, assim, né? O Space Invaders, ele tem, tipo, um loopzinho de, acho que umas 4 notinhas que, sei lá, já é uma música meio primitiva e tudo mais. E é engraçado porque ele já inaugura também a música dinâmica nos jogos. Que é um negócio meio que... Reza a lenda que é um negócio meio sem querer. Tipo, à medida que o jogo vai ficando com menos inimigos na tela, ele fica mais fácil do processador fazer as computações. E ele faz isso mais rápido. E aí, por consequência, o jogo inteiro acelera e acelera a música também. E isso acaba gerando também uma tensão no gameplay. Tipo, o jogador vai ouvindo a música acelerando, ele vai ficando cada vez mais tenso. Sei lá, meio que por acidente, mas ele já tem já inaugura a música dinâmica até nos jogos que sei lá, que acaba sendo um conceito que vai amadurecer muitos e muitos anos depois. Entendi. Quero voltar um pouco. Pra fazer o som, eu vou ter que fazer uma linha de código que vai falar, por exemplo, assim, a hora que o personagem pular, ele vai soltar esse tipo de som, esse tipo de tom no chip de processamento dele. É mais ou menos isso ou tô errado? Isso, é mais ou menos isso. Tipo, nessa época do Space Invaders e sei lá, do Asteroids também, surgiu também uns chips de som nos arcades. O AY38910, que era um chip que tinha em muitos arcades da época, assim, do finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80. Ele tinha muito pouca capacidade, mas era isso. Você mandava uma linha de código, tipo, no processador, avisar pra esse chip. Ó, toca aqui tal nota com tal formato de onda. Aliás, nem tal nota, eu acho, tal frequência. Era esse tipo de controle que você tinha que ter. E aí é aquilo. Isso continuou sendo o padrão por vários anos ainda. Sei lá, mais umas 2 décadas continuou sendo assim que funcionava a música e todos os outros sons em videogames, no geral. E quando foi que a gente começou a ter, de fato, uma trilha ou um princípio disso? Algo que você fala, ok, nós temos música aqui de verdade. Eu já diria que o Space Invaders já é música. O Asteroids tem, acho que menos música ainda, que ele tem tipo umas 2 notinhas só. E acho que o Rally X acaba sendo um marco porque ele tem um loop de uma música mais... Sei lá, que a maioria das pessoas chamaria de música. E ele já é de 80, uns 2 anos depois do Space Invaders. E ele tem uma música que ele usa até um truque engraçado. Ela troca de acorde a música. Mas é só a mesma coisa que tava tocando transposta. Ai, que interessante. Aí ele meio que faz só... toca essa mesma coisa, só que vezes tanto. E é curioso que inclusive esses primeiros jogos a ter músicas, geralmente são músicas com melodias meio reconhecíveis, ou versões de músicas antigas, ou coisas meio desenho animado, assim, tipo, coisas que... Desenho animado, de certa forma, também era muito isso, né? Sim. Tipo, músicas, muitas vezes, músicas clássicas, né? Sim, royalties. Exato, pois é. Mais, né? Eu acho que jogos, eles tinham um pouco disso também, né? O próprio Rally X, eu acho que a música era uma melodia conhecida, não era? Eu não sei o Rally X. Tinha um outro da época. Nossa, você trouxe um livro da música do videogame. Uau! Isso que é uma pessoa estudiosa. Eu não sei nada, continuo não sabendo. Esse livro que eu tô puxando é um livro da Karen Collins. O Game Sound... An Introduction to the History, Theory and Practice of Video Game Music and Sound Design. Nossa, um titulão. Que eu acho que, sei lá, pra esse tipo de discussão de história do som nos jogos, é meio que a Bíblia, assim. E aí tem aqui, logo no segundo capítulo, ele já dá esse exemplo logo depois do Rally X, que era exatamente disso, que era uma música... Aqui, o Carnival. Que ele tinha uma música do Juventino Rosa, Over the Waves, que era uma valsa de 1889. Era esse caso, era uma música que já tinha inspirado o direito, e eles só colocaram no jogo porque, sei lá, precisava de uma música... Não vou compor uma música pra colocar no jogo, poxa vida. Que trabalho é esse? E eles emularam... né? Que absurdo. E eles emularam isso utilizando um sintetizador.
Aí eles usavam esses chips que a gente chama de PSG, que é o Programmable Sound Generator. Você consegue explicar como funciona um chip desse? Eu acho que meio sem entrar muito nos Sim. aspectos técnicos, mas a maioria desses chips, você pode fazer aquilo. Você escolhe o formato de onda, a nota e o perfil de intensidade dessas notas. E aí, com isso, você consegue gerar notas, consegue gerar efeitos sonoros e tudo mais, sei lá. Por exemplo, você coloca... toca uma onda quadrada do T-Cycle de 50%, você vai tocar as frequências das notas Dó, Mi e Sol. Aí você fez um arpejo de Dó maior. Né? Programando desse jeito, você mandava essas informações através do processador. Aí o processador geralmente mandava para esses chips mais especializados. E o chip especializado faz o processamento dele próprio e gera esses sons. Entendi. Esses eram chips 8-bit ainda. Alguns. Tá. É difícil, porque alguns eram menos do que 8 bits. É porque antes, assim, me ajuda a entender. Antes eu tinha um chip de processamento do jogo e eu tinha um chip de processamento do som. Isso. Mas antes eu tinha só um chip que era de processamento de jogo e som. E tinha que fazer tudo funcionar ao mesmo tempo. Isso não é um negócio cronológico, assim. Tipo, antes era assim e Entendi. depois era. Foi durante muito tempo, dependia do jogo. Depende do jogo. No arcade, variava muito de acordo com a necessidade do jogo. Se o jogo precisava de mais som, geralmente você tinha às vezes mais do que um chip especializado de som. Se não, às vezes o próprio processador conseguia dar conta. E sei lá, e mesmo videogames muito depois dessa época, ainda funcionavam, alguns ainda funcionavam desse jeito. Tipo, por exemplo, o Atari 2600, ele tinha o TIA. Ele era um chip que não era só de som, ele é um chip de som e gráficos. E, por exemplo, o Nintendinho, o NES, o 2A03, ele era um chip de processamento e de som. Ele tinha essa parte embutida de som nele mesmo. Entendi. O Game Boy também, ele é o mesmo chip de processamento e som, ele não tem um chip dedicado. E, sei lá, e vários outros exemplos. Por exemplo, o Super Nintendo já tinha um chip de som dedicado, o Mega Drive já tinha um chip de som dedicado, sei lá. Isso não é uma coisa Temporal. É uma coisa de escolha, isso. Entendi. Dependendo do recurso que você tem disponível, você escolhe a solução que vai te atender melhor. Entendi. E é curioso que tem alguns casos, como o Master System, por exemplo, pelo que eu sei, você até consegue, por exemplo, reproduzir alguns samples, mas para isso você tem que eliminar completamente qualquer outro processamento que está sendo usado no chip sonoro, né? Tipo, é um negócio que, todos os núcleos, possivelmente, ou todos os canais, precisam meio que trabalhar juntos para fazer esse som e eliminar qualquer resto de música que esteja acontecendo no momento. Então, tipo, naquele jogo acho que no Alex Kidd, tem um Alex Kidd World, não sei o que, não lembro qual que é o nome do jogo, que era muito engraçado, assim, que tá lá rolando um visual bonitinho, a música bonitinha. O Alex Kidd morre, tem tipo um sample de um grito horroroso, a música para completamente só pra entrar esse grito e a música continua fofinha, sabe? O jogo muito para, bizarro. né? Não só a música, É verdade, o jogo para. Acho que o jogo para. Isso é uma coisa bem comum de sons sampleados, assim, da época. Que eles costumavam dedicar todo o poder de processamento do que estava acontecendo ali pra tocar esse tipo de som. E geralmente era um sample, assim, muito sujo, né? Tipo, você mal conseguia reconhecer o que era, de compactado fato. que você não ouve, né? Tipo... A frequência de amostragem costumava ser muito baixa. Às vezes, a profundidade dos samples era, 8-bit era o máximo possível. O Nintendinho, por exemplo, era 1 bit. Era PCM de 1 bit. Era, só ligado e desligado. Assim, ele tinha um processamento esperto. Esse algoritmo DPCM é bem esperto pra fazer os sons ficarem um pouco mais reconhecíveis. Mas mesmo assim... Mas o Nintendinho, ele tinha sons monofônicos? Ligava e desligava? Não. Você podia fazer mais de algum som por motivo? O canal de sample do Nintendinho, ele não reproduzia mais do que um nível de intensidade. Ele é só ligado ou desligado. Mas, ao mesmo tempo, além desse canal de sample, ele tinha outros 4 canais que podiam tocar 2 canais onda quadrada, um canal onda triangular e um canal ruído. E a partir da década de 80, para além de... Chega os chips 16-bit, mas... Antes disso, como que as pessoas... Por que uma década tão rica, a década de 80? As pessoas começaram a entender melhor como explorar esse tipo de ferramenta, não? Eu acho que o
No finalzinho da década de 80, eu acho, que é o começo da era 16-bit e tudo mais, que vem o Mega Drive, o Super Nintendo vem em 90 já, né? Que eu acho que várias limitações, sei lá, é a última grande geração que precisa desse tipo de tecnologia. Depois, na próxima geração, que tem o PlayStation e tudo Já com mais. CD. A mídia tinha mais opções. E aí, eu acho que nem tanto nos anos 80. Nos anos 80, acho que a gente ainda tava falando do Master System, sei lá, do Commodore, esse tipo de coisa. Do Nintendinho, que ainda eram esses sons, sei lá, com poucos canais, poucas formas de onda possíveis. E que, assim, muitas coisas muito legais foram feitas nessa época. Mas depois eu acho que as possibilidades aumentaram muito e o ambiente sonoro cresceu muito, eu acho. No Mega Drive, você tinha um chip da Yamaha que fazia síntese FM. E aí era muito interessante, porque síntese FM era o que era usado nos teclados top de linha da época, eu acho. Você pega, tipo, o DX7, que é um pouquinho lá do final dos anos 80 também. Ele também usava um chip muito parecido, um chip da mesma linha, da linha OPE da Yamaha, que eram da mesma linha que tinha no Mega Drive. E que tinha nas placas de som de computador, da Ed-Lib, a Sound Blaster. E, sei lá, em vários outros computadores pessoais da época e tudo mais, sei lá. O Mega Drive tinha esse chip que fazia essa síntese bem avançada, eu acho, pra um console, sei lá, pra um videogame de casa, assim. E aí, sei lá, com esse tipo de síntese, as possibilidades sonoras são expandidas muito. Do outro lado, você tinha também o Super Nintendo, que foi um approach completamente diferente pra geração de som. O que ele tinha era reprodução de samples de PCM, e aí que, de novo, era também uma coisa que era usada em vários teclados musicais da época, nos mais avançados da época, você também usava também essa mesma técnica. Mas só pra entender, quando a gente fala de sample hoje em dia, por exemplo, eu vou ali, pego capto um ruído e transformo isso em música, vou, sei lá, transformando o tom dele pra se encaixar em nota. Mas como que funcionava nessa época pra fazer um sample? Então, o sample, quando eu falo sample do Super Nintendo, eu tô falando de um negócio talvez muito menor do que o que a gente talvez esteja acostumado quando você fala um sample. Sei lá, você pega um sample de uma música inteira, às vezes, hoje em dia, você pega um sample, sei lá, de um compasso inteiro da música. O Super Nintendo não fazia isso, não. Era o quê? O Super Nintendo pegava, tipo, um fragmentozinho, tipo, um ciclo de onda do timbre que você quer, e aí ele reproduzia esse ciclo de onda na frequência pra gerar a nota. E de acordo com o formato dessa onda que você mudava os timbres. Entendi. O Amiga também fazia isso bastante, não fazia? O Amiga também fazia isso. O Amiga é o primeiro computador pessoal que teve essa capacidade, e ele foi muito bico nessa época por causa disso, porque ele fazia esse tipo de coisa, e nele, eu acho, cresceu muito a cena de fazer música com esse tipo de limitação em computadores. Inclusive, tem todo um cenário, assim, tipo, de música de Amiga. Na verdade, o Amiga eu acho que era também um computador muito bom, assim, pra gráfico e pra música, né? Tanto é que durante muito tempo ele foi usado, assim, até pra edição de vídeo. Pra arte tal. também. Tem pra arte, né? arte generativa. Sim. Mas é curioso, assim, tipo, você vê que se desenvolve muito, né? As cenas, até de composição musical pra Amiga, assim. Nos jogos mais, sei lá, dos anos 90 ali, você tem coisas bem avançadas, assim, música pop mesmo, sabe? Tipo, um negócio bem até fugindo um pouco desse cenário de games e você identificando influência de música pop ali, sabe? Muito forte. Eu acho que construindo em cima do que eu acho que começou meio que com o Commodore 64, o Amiga depois veio e, sei lá, e ele era uma estação de multimídia muito poderosa pra época. E você podia fazer música, você podia fazer gráficos, você podia gerar coisas 3D nele e tudo mais. Era difícil. Você precisava programar bem e tudo mais, mas dava pra fazer esse tipo de coisa, sei lá. Com o Amiga, eu acho popularizado muito essa cena de trackers, que é um tipo de software para composição de música. E o Amiga tinha um formato mod de música que era... E, sei lá, que o pessoal usa meio que até hoje pra compor esse tipo de música, os chiptunes. Sim. E, sei lá, e ele
foi muito, muito, muito influente nessa cena, eu acho. Eu acho que as pessoas devem talvez ficar mais familiarizadas quando você lembra daqueles aplicativos que você baixava pra craquear um software e vinha aquela música do nada, sabe? Tipo, e aqueles efeitos em 3D. Ainda vem. Até hoje, né? Geralmente as músicas que você ouve ali seguem um pouco dessa estética, digamos. É que atualmente não sei se o software em si tá seguindo esses padrões de programação dessa época, mas... Tipo, os timbres que você ouve até hoje são os timbres que geralmente eram trabalhados no Amiga, né? E acho que, mais ainda, eu acho que várias dessas músicas que o pessoal colocava nesses keygens, nesses cracks, eram músicas que ficaram famosas por artistas dessa cena, do Amiga. Desse período, o que vocês lembram de trilhas mais marcantes? Que vocês apontam como coisas assim que vocês acham essenciais ou que são, tipo assim, muito legais, que vocês mesmos gostam? De 16 bits... 8 você já tem as grandes composições também da própria série Mario, né? Tipo, do Koji Kondo. Que eu acho que talvez sejam as primeiras grandes músicas memoráveis, assim, né? Zelda, né? De Zelda por exemplo. Mas eu acho que é justamente quando você tem já uma certa capacidade suficiente também para você conseguir representar, além de sons, mas timbres diferentes, né? E ter ali uma profundidade... uma certa complexidade suficiente para você criar melodias, né? E criar melodias reconhecíveis. E eu acho que o Koji Kondo talvez tenha sido um dos primeiros a fazer isso de uma maneira muito brilhante, né? Eu imagino que a Fernanda possa falar isso muito, muito melhor do que eu. Eu acho que acho que é muito importante a gente chamar atenção para esses clássicos, sei lá, Koji Kondo, Nobuo Uematsu, essa galera toda. Mas eu fico querendo puxar a sardinha pro pessoal menos conhecido, se pá. Tipo, tem um compositor dessa época chamado Tim Follin. Ele Nossa! É genial. Genial, ele fez? genial. Ele fez um tanto de jogo ruim. Tá. Ele era inglês? Acho que inglês, Eu esqueci a nacionalidade Mas dele. é Ele da era cena europeu, europeia. Ele era da cena europeia. E aí ele fez um tanto de música. Ele fez música pra Nintendo, ele fez música pro Pictionary. Ele fez, eu acho que Silver Surfer do NES, Ele né? fez o Silver Surfer, ele fez o Solstice. O Solstice é até legal. Mas ele fez um tanto de jogo aleatório, assim. E ele fez antes disso, ele fez as músicas para um outro computador, menos poderoso, bem menos poderoso que o Amiga, que era o ZX Spectrum. E o interessante do ZX é que ele não tinha chip de som. Ele tinha um beeper. Sabe aqueles beeps que você ouve quando você liga o computador? Aliás, que você ouvia quando você ligava o computador? Que ele só faz pip. Sim. O ZX tinha isso. E aí ele tirava 3 canais de som desse beeper. Caramba. Era meio que com magia de programação. Era meio que o PC Speaker, assim, da época. Porque no computadores antigos você também tinha, sei lá, a pessoa que tinha lá um computador que não tinha um Sound Blaster, uma placa de som, tinha que rodar um joguinho lá e só tinha a opção de PC Speaker. E a pessoa ficava, tipo, deprimida porque era aquele som horroroso que vinha de dentro do computador. Era meio Exatamente isso. O ZX tinha esse. Depois veio o ZX que tinha o ZX 128, que tinha um chip de som com 3 canais também e tudo mais. Mas ele fez um jogo chamado Vectron, que era só nisso. E ele tirou 3 canais e programando de um jeito super esperto pra, tipo, alternar ali. Tipo, um pouquinho toca um canal, um pouquinho toca outro canal, um pouquinho toca outro canal. E aí o nosso ouvido soma essas 3 coisas que não estão tocando nunca ao mesmo tempo em 3 sons diferentes. Nossa, parece os jogos de MS-DOS que eu jogava, assim, que era barulho do computador, assim. Que era o PC Speaker. Nossa, eu achava muito bizarro. Não, eu acho horroroso. Assim, o que eu acho mais louco disso é porque era muita informação dentro de uma coisa que tinha capacidade de processamento ridiculamente baixa. Tipo assim, a unha do meu dedão tem mais capacidade de processamento que, sei lá, que o Super Mario, um jogo do Super Mario da época, sei lá. É que, tipo, o problema desses PC Speaker é que era um som realmente, assim, muito irritante, né? Eu preferia jogar sem som, sabe? Tipo, Era feio. É muito... é tipo som de frequência sonora básica, assim, né? Tipo, quadrado, triângulo, né? Mas aí, era uma coisa que era irritante ou era o que tinha na época e a gente acabava aceitando e era maravilhoso, porque não tinha nada antes? Eu acho que isso no comecinho... Aliás, comecinho não, mas nos anos 80, acho que até era aceitável, porque era meio que também o que tinha na cena de PC, pelo menos, né? Computadores pessoais, mas a partir dos anos 90 já é meio complicado, né? Porque você já tem uma série de opções ali
placa de áudio dedicada, ou mesmo placa integrada. Eu até queria entrar numa das primeiras perguntas da pauta, que é assim, por que hoje em dia não existem mais tantas trilhas memoráveis quanto existia no passado? Isso é uma coisa que eu sei que tipo, você vai falar que não, existem sim. Mas essas grandes trilhas... Aí eu pergunto, será que não era porque a gente só tinha aquilo naquela época e ter acesso à quantidade de jogos que a gente tem hoje? A gente não tem o tempo de criar um apego, de ficar de fato marcado pela música? Eu acho que tem um pouco disso, mas eu acho que é mais porque naquela época a gente tinha menos capacidade de produzir trilha sonora muito complexa, digamos, com muitos elementos e tudo mais. Os compositores tinham que se apegar a esses poucos elementos e por conta dessa limitação, você tinha basicamente melodia. Você não tinha como criar, sei lá, tipo, uma trilha mais atmosférica, uma coisa mais envolvente. A melodia era meio que o único recurso dos compositores e as melodias desses jogos são muito marcantes, né? Mario é muito, sabe, tipo, as melodias, você vê que é o forte, Sonic, a grande maioria, eu acho que dos jogos 16-bit, né, de consoles, você tem melodia como o ponto principal ali. Geralmente são melodias muito marcantes, justamente porque elas são curtas, o loop é rápido, né? Eu não sei, tipo, é aquela coisa que... Melodia é o que gruda na sua cabeça, Sim. é o que você fica cantarolando, né? É um efeito meio de música pop que a gente tem, assim. É os versos curtos, as melodias curtas, é o que vai te acertar de cara, assim. Sim. Tanto é que eu acho que depois, quando os desenvolvedores, aliás, os compositores têm mais recursos e eles têm mais memória, eles podem ter diferentes opções. E você consegue fazer uma música que às vezes é muito mais diegética, de você conseguir inserir a música dentro de um contexto ali do cenário, de você começar a explorar essa imersão de uma maneira mais sofisticada, sabe? Com menos melodia e mais elementos que compõem ali a cena, sabe? Tipo, Resident Evil 4 você não tem já música, você tipo, já tem muito mais um lance de imersão completa, sabe? Tipo, é só efeito, a música é ambiental. Então você já deixa de ter melodia e isso já deixa de ser, digamos, marcante, mas é envolvente no momento, né? Entendi. O problema disso pra mim é que gera umas trilhas meio genéricas, assim. Tipo, todos os jogos são meio que iguais, assim. E aí nenhuma... Eu discordo. Dá seu ponto, você queria falar antes, eu acabei cortando. Não, de hoje em dia as músicas serem iguais, eu acho que hoje em dia a gente tá nos melhores momentos de trilha sonora de jogos da história. Porque ao mesmo tempo que tem muito jogo que se importa com trilha. Então, pega principalmente jogo indie, tipo, sei lá, Hotline Miami, por exemplo, que tem uma trilha fodida, Celeste, que saiu ano passado, Cuphead, que são tipo, jogos com desenvolvedores pequenos comparado a uma Nintendo, que são jogos que ficaram conhecidos até muito pela trilha. Então, mas aí você pega uma Ubisoft da vida, tipo, não existiu essa preocupação. Mas eu acho que tem um ponto interessante, que você falou jogos independentes, né? Curiosamente... Tem essa estética que também remete muito a essa nostalgia Exato. nossa, né? E geralmente esses jogos, eles puxam muito dessa característica do enfoque à melodia. Sim. Então você tem, muitas vezes, um jogo de plataforma, jogos que são inspirados nesses jogos mais antigos, no qual você tem ali uma experiência que ela tem a música como um complemento e não necessariamente como algo que está envolvendo o jogador na experiência. Aliás, a música ela envolve o jogador na experiência. Mas é diferente de um jogo em 3D que digamos, tem uma pegada diferente de música, sabe? Tipo, a música não tá lá só pra animar o clima e tudo mais. Ela tá fazendo parte daquela experiência. Então, e dependendo do jogo, dependendo do tom do jogo, a música ela não pode ser simplesmente uma melodia que vai te acompanhar como se você tivesse com o rádio ligado. Sim. Tipo, você tá inserido naquele ambiente e às vezes você simplesmente não vai ter música, sabe? GTA é meio que isso. E entrar num lance de, hoje em dia, se importar muito com o poder gráfico de uns jogos, aí pega, tipo, uma Ubisoft que vai fazer um Assassin's Creed. Pra eles, a trilha vai ser mais um aspecto dentro de um jogo que eles querem impactar, acho que mais visualmente, né? A influência de cinema também, nesse caso, né? Sim. Que nos anos 90, de repente, os desenvolvedores começaram a achar que cinema era uma referência interessante. E... Nós tínhamos cutscenes gigantes com atores famosos. Muitas cutscenes, GTA. a estética sonora do cinema começa a se tornar bastante vigente nos videogames e você tem jogos como a Ubisoft, que tem essa coisa da música instrumental, da orquestra, do épico,
Que é meio que o padrão na indústria, assim, pra indústria tipo mainstream. Um Last of Us, assim, que a trilha é maravilhosa, mas ainda assim é tipo... Acho que ela não é tão memorável quanto um Super Mario. Assim. Nossa, a maioria das pessoas citaram aqui o Last of Us. Não, eu adoro, eu já dei como dica verdade. a trilha. Essa questão é muito, sei lá, eu acho que ela tem muitas nuances. Eu acho que a gente falou de algumas delas aqui que, sei lá, tem essa coisa da limitação da época gerar um certo tipo de música. Sei lá, eu acho que nem tanto na época dos 16 bits, mas na época do 8 bits, você tinha lá 3 canais que tocam notas. Então, sei lá, você tem uma melodia, um contraponto e um baixo, geralmente, sabe? Tipo, e às vezes você vai fazer algumas coisas ali, sei lá, vão enfeitar um pouco mais a música, mas é isso. O que você tem pra trabalhar é basicamente melodia. E aquilo, o que fica na cabeça acaba sendo a melodia, tem a limitação do tempo e tudo mais. Mas eu acho que nessas trilhas mais novas, se pá, rola um efeito Hans Zimmer. Porque eu acho que no cinema também tinham, antigamente, mais trilhas memoráveis, sabe? Tipo, você pensa no Star Wars, você pensa no uma coisa meio Park. épica, assim. Eram melodias mais... tinha um foco maior em tipo melodia. do John Williams, assim. O John Williams, é muito exatamente. destacado, Eu acho assim. Quando tinha orquestra de verdade, Sim. não era um preset do Hans Zimmer. Pois é. E aí não tinha essa limitação de 3 canais. E mesmo assim, o John Williams, o Danny Elfman faziam melodias super lindas, super memoráveis e tudo mais. E aí meio que... Depois do Hans Zimmer, eu acho, depois do grande sucesso dele, veio essa moda de fazer música mais atmosférica. E, sei lá, a música de um cara que ele deita em cima do piano e fica captando isso durante horas. E aí eu acho que essa influência vazou do cinema nessa época da ascensão do Hans Zimmer. E aí as trilhas acabaram sendo mais atmosféricas e sei lá, eu acho que não é um demérito a trilha não ter uma melodia memorável, eu acho. Porque tem muito, muito trabalho que vai ali também. E é aquilo, é meio que um trabalho de design sonoro, e no sentido... E eu pego muito pesado, acho que na palavra design, que se tá funcionando, você nem percebe. E vai adicionar muita experiência. Se não tivesse lá, certamente faria muita falta. Sei lá, você pode não cantar depois, mas são trilhas muito boas ainda, sabe? Você pega séries, sei lá, tipo a série God of War, e sei lá, o God of War mais recente, o God of War. God of War 2018. E eles todos têm música muito boa, sabe? Tem uma compositora que trabalhou nessa série, a Winifred Phillips. Ela é muito boa de serviço. Mas é aquilo, ela não é o John Williams, ela não é o Koji Kondo. É um outro tipo de trabalho. E sei lá, e no cinema tem muito esse efeito do pessoal copiar o Hans Zimmer ruim. Ela não, sabe? Tipo, ela faz esse tipo de trilha mais atmosférica e tudo mais, mas é muito bom e serve muito bem aos jogos. E eu acho que, no final das contas, o que a trilha sonora do jogo tem que fazer é servir o jogo. Ela não tem que... às vezes ela rouba a cena, mas ela não tem que roubar a cena. Ela tem que ser um complemento. Ela não precisa ser só um complemento. Eu acho que ela ela tá lá pra estar junto com o resto do jogo, com a parte gráfica do jogo. Depende da proposta do jogo. Depende também, da proposta, Tem jogos que exatamente. justamente querem te envolver numa experiência mais atmosférica. Tem jogos que às vezes são, sabe, como esses clássicos de plataforma, em que você tem a música justamente mais como um complemento, que é uma experiência completamente diferente, assim. Eu diria que são quase que opostos. E você tem esses vários tons de cinza no meio de tudo isso, né? E sem falar de jogos que tem a música como um elemento de gameplay, ou jogos que tem... que o gameplay influencia a música e vice-versa, sabe? Tipo, daí você começa a ter as variações que só videogames conseguem fazer com videogames. Mas Just Dance é direto, é meio óbvio. Você tá consumindo a música. E o Just Dance é meio óbvio demais, assim, a mais maneira tipo como Donkey você Konga. Entendi. Donkey Beat, não? Donkey Tem o Konga. Donkey Konga, Não, e tinha outro que era também, que você jogava com as congas, mas não era o Donkey Konga. Que você tocava o instrumento. Que você dos bongos. Entendi. Ali, né? Porque daí geralmente você tem esses jogos que já começam a ir um pouco mais ali pra reprodução, simulação da música, mesmo de instrumento sonoro, ou a dança, né? Mas você tem alguns jogos em que o jogo em si, de alguma forma, ele funciona como uma espécie de um instrumento. Você tem tipo, algum o gameplay exemplo? como um instrumento. A gente falou mais cedo do Celeste,
O Celeste também tem uma coisa muito interessante. Essa coisa da música dinâmica que eu tinha falado lá no Space Invaders, não sei se vocês lembram. O Celeste tem essa música dinâmica também, que é aquilo do gameplay influenciar a música. Ele é um jogo de plataforma, ele bebe muito nessa fonte dos jogos que tem músicas com melodias memoráveis e tudo mais. E as melodias do Celeste são muito memoráveis. A Lana Rhaine fez um trabalho, assim, muito, muito legal nesse sentido. Porque era pra ser, eu acho que é a proposta. E, ao mesmo tempo, ele tem essa imersão atmosférica muito, muito, muito forte nesse aspecto de... a música reage muito ao cenário, ao que tá acontecendo. Eu acho que é bem Donkey Kong Country, né? Eu acho que o Donkey Kong Country, apesar de ele não ter uma música exatamente dinâmica, mas ele tem essa música atmosférica muito boa também. Você passa de um estágio pro outro e você altera totalmente o clima, né? Acho que até o Mario tem um pouco David disso. Wise, né? O David Wise, exatamente. Que é o David sensacional, Wise muito bom. O David Wise é um compositor que, sei lá, que até tem as melodias memoráveis, mas eu acho que não é o que o povo mais elogia dele. Eu acho que é o trabalho de timbre, de atmosfera, de textura, eu acho, das músicas dele, que é o que mais chama atenção. Que é o que ele trabalhou mais, eu acho, que é o que era mais difícil de fazer na época. Apesar de que tinha, acho que na época do Super Nintendo, na época de 16 bits, foi a época que começou a ter isso, eu acho, mais acessível pros compositores. E o David Wise levou isso ao que dava pra levar na época do Super Nintendo, eu acho. E é muito, muito, muito legal. Que o próprio gráfico do Donkey Kong já era uma coisa bem à frente, assim. O Donkey Kong, ele é todo um achievement tecnológico, eu acho. Sim. E é interessante porque o David Wise, ele começa a trabalhar nessa época aí com esses outros elementos além da melodia em si, né? Que é justamente dar mais profundidade à música, dar mais complexidade, né? Tipo, a esses timbres. Mas, paralelamente, né, ainda no 16-bit, você tem, por exemplo, no Mega Drive, algo, eu diria que meio que parecido, só que de uma outra forma, né? Que, tipo, você tem... o Mega Drive ele tem uma capacidade sonora também muito interessante. E o Yuzo Koshiro, eu acho que é quem melhor consegue trabalhar com essa capacidade sonora em jogos como o Streets of Rage, 1, 2 e 3. Esse eu sei. O Streets of Rage é tipo... eu digo que ele introduziu uma geração inteira, assim, a música eletrônica, sabe? Tipo, eu cresci ouvindo as músicas do Streets of Rage. E não só techno, né? Mas eu acho que house, funk, R&B em geral, assim, tipo, muita coisa. Ele conseguiu inserir muita coisa nas trilhas do Streets of Rage 1, 2 e 3. Eu acho que o 1 ele é um pouco mais... É o que fez Streets of Rage, Sonic... O Sonic fez... do Master System. Ele fez Batman Returns, ele fez... tinha Batman Returns de Castlevania... Castlevania eu não sei qual que ele fez. É que existem 1 bilhão de Castlevanias, então... Sim. Eu acho que pra Super Nintendo ele fez o ActRaiser, que tem uma trilha legal também. Legal, né? Mas as mais reconhecidas dele são Shinobi e os Streets of Rage. E é legal, assim, ver a progressão. Ele começou a olhar pra... Na verdade, a SEGA permitia que os seus criadores, né, tipo designers, compositores, olhassem mais pra realidade e se inspirassem mais na realidade pra criação dos seus jogos. Era um diferencial da SEGA, né? A SEGA competia muito com a Nintendo e ela queria se diferenciar, ela queria ser mais adulta na medida do possível, porque videogame ainda era uma coisa muito infantil, muito infantil, né? Mas ela queria dar esse próximo passo e falar, olha, nossos jogos são mais agressivos, são mais maduros. E por isso ela começou a explorar mais movimentos culturais, né? Tipo, diferentemente da Nintendo, que ainda estava muito associada a coisas mais infantis e tinha essa vibe mais de fantasia. Embora eu acho que Mario... mais família mesmo, né? Tipo, é uma coisa mais família, assim. Mas eu acho que Conde Kondo tem ali uma influência interessante também de certos movimentos musicais, né? Eu acho que, sei lá... tem sim. Eu até vi um vídeo hoje que falava, tipo, de uns samples que o Koji Kondo usou. Que ele, tipo, enfim, as influências dele era city pop, né? Que é o fusion japonês, jazz e hard rock. Então tem uma música do Mario que é, tipo, meio inspirada numa música do Deep Purple. Daí tem uma música do... então é um vídeo muito bom que me apareceu. Esse vídeo é muito interessante porque é um vídeo que eu vejo muita pouca gente falando dessas influências muito diretas, sabe? Tipo, a música do Underground, do Mario, é, tipo, totalmente chupinhada de um disco de jazz
underground Uau. japonês, assim. Que é o tananana. É tipo, tem essa parte dentro da música. Gente, eu preciso muito ouvir essas comparações. E daí é mais no sentido de, tipo, que acho que até um lance legal do vídeo mesmo é que não é tipo, ele roubou essas músicas. É mais tipo, ele utilizou de influência. Sim, é música E isso. é música, né? A expressão. música não... Assim, um compositor, se ficar dentro da cabeça dele tentando achar algum som, provavelmente ele vai demorar muito mais tempo. Ele pode até achar, se ele for muito gênio, mas... Sem referência, ele não vai desenvolver muitas coisas, né? E ele usa muito bem, né? Essas referências que ele pega, ele usa muito bem no contexto do jogo. São músicas que servem muito bem E ele ao transforma, jogo. né? Tem um disco que é muito legal, que é o Plantasia. Que é maravilhoso. do Eu Mott recomendei Garson. tem algumas semanas aqui. Que então, tem ele um disco, enfim... Quem já ouviu deve saber, mas é meio um disco pra você ouvir com a sua plantinha. Não, na verdade é pra sua planta e não pra você. Mas então, pra você ouvir com a Mas sua quando eu plantinha ouço, e ela aparecem umas crescer. folhinhas. E tem uma música que eu não lembro o nome, que é totalmente Zelda, assim. E acho que é a Song of Time, se eu não me engano. Não, a Zelda Lullaby. Isso. Tá no nome. Não no nome, mas a melodia é a melodia do Zelda Lullaby. Tá, entendi. Que é... Tipo, é igualzinho. Uhum. E eles usaram, tipo, se inspiraram nisso. Entendi. É só pra complementar o lance, tipo, que eu falei, né? Tipo, o Koji Kondo, ele tem essas influências também, tipo, digamos, de movimentos musicais da época. Mas eu sinto que na SEGA você via mais isso, né? O Yuzo Koshiro, ele se inspirou completamente na cena club, MTV, né? Tipo, a música eletrônica tava se tornando uma coisa muito forte, mainstream. E ele levou isso pro videogame, assim. Ele foi um dos ia pra lá primeiros a pesquisar, fazer né? Tipo, ele foi pra Europa pra pesquisar o que tava rolando lá pra trazer de volta. Isso é muito legal. Sim, é muito legal. Tanto é que ao longo do jogo você vai vendo, tipo, as evoluções da música eletrônica mesmo, sabe? Tipo, house, depois techno, depois você vê tem, tipo, um hard techno, sabe? No Street of Até Rage chegar 3. no auge pra mim, que é no Mortal Kombat. Mortal Kombat! Total, né? Influência. Você tem jogos como o Toad and Earl, que tem... que é total R&B, hip hop, sabe? Tipo, funk. É meio que uma sátira da cultura urbana. Então, eles pegaram essa coisa, tipo, de música... Da música moderna de cidade, sabe? Tipo, de ambientes urbanos. E a SEGA, então, acho que ela sempre se focava bastante em coisas da época, sabe? Tanto é que eu gosto de falar que jogos da SEGA são meio que... encapsulam o tempo no qual eles existiram, sabe? Tipo, são sempre bem representativos, assim, dos movimentos culturais daqueles períodos. Eu gosto da trilha do Outrun, que é um jogo meio que de corrida, assim, que do nada tem uns jazz, assim, meio Herbie Hancock. Você fala, tipo, mano, por que tem aqui? E é legal pra caramba, Pop. assim. Tem um outro compositor que o pessoal compara muito com o Yuzo Koshiro, que chama Ryu Memoto. Não sei se vocês conhecem. Ele é mais obscuro. Ele trabalha em cima de hardware muito parecido com o Yuzo Koshiro, muito com as mesmas influências. Só que ele acaba, acho que, não penetrando muito no ocidente, porque ele fazia muita trilha pro PC-88 e PC-98. Que computadores japoneses, que são né? computadores japoneses e que tem muitas visual novels e tudo mais que, sei lá, que nunca foram traduzidas e tudo mais. Acho que a mais famosa talvez seja a Yuno. Não sei se o quanto vocês conhecem. Mas que ele é um mestre, eu acho, nisso também, da textura. Eu acho que, sei lá, do timbre. E ele tem muito dessas influências do city pop, do funk, do R&B e tudo mais. E, sei lá, eu recomendo também, é genial ouvirem as trilhas do Ryu Memoto. Se você gosta acho que se você gosta das trilhas do Yuzo Koshiro, vocês vão adorar o Ryu Memoto também. Eu queria aproveitar que você falou dessa coisa do Yuzo Koshiro, dele buscar referências em ritmos da época, pra gente falar sobre artistas que utilizam de trilha sonora de videogame com base para os seus próprios trabalhos. Um exemplo muito claro para mim é o Frank Ocean, no Channel Orange, que ele já abre com um sample do PlayStation, né? ligando. Street Fighter, né? Street Fighter, tem vários... No hip hop é uma coisa muito comum, assim, de artista que utiliza de base de música, utiliza de elementos de... Ultimamente eu tenho ouvido muito, tipo, já ouvi umas 4 músicas diferentes. O sample da Fairy do Zelda. O Listen. Sim, nossa, já ouvi a própria Luísa Lian, né, no ano a Luísa passado. Lian, e daí o JPEG Mafia, eu ouvi uma música semana passada que também tinha esse O do Chance the Rapper saiu, também. Do Chance the Rapper. Eu até achei que era tipo um soundpack que a galera baixou, porque tava muito comum. Era tipo o mesmo sample em todas as músicas. Começa a virar até um clichêzinho, assim.
Tem uma produtora musical que eu gosto, icônica, que ela tem um trabalho assim muito... Icônica, a produtora de música eletrônica. Sim. Ela é bem boa. Icônica com um K. Com quiser K. pesquisar. Sim. Ela tem sei lá, tipo, uma produção, assim, muito inspirada por videogame. Ela tem uma música, inclusive, chamada Streets of Rage. Eu acho que ela tem um álbum, assim, inspirado em videogame. Se sente, assim, tipo, uma influência, especialmente desses jogos 16 bits, assim, no trabalho dela. E ela faz o quê? Putz, eu não sei nem definir direito, mas é um techno, não é? Techno. É um meio pós-dubstep, meio techno, assim, a mistura dela. Sim. Eu já ouvi samples, inclusive, de Streets of Rage, numa música do... Como que se fala? The Antwoord? The Antwoord. Isso. Eles chamam de Antwoord, mas eu acho que tem a pronúncia correta, que não é essa. Mas enfim, é o pessoal lá da sul-africano, né? Eles são sul-africanos. Tem uma música deles que eu não me lembro o nome, mas, tipo, tem sample de Streets of Rage, por exemplo. Se você jogar lá no Who Sampled It, tipo, você vai encontrar 1 milhão de músicas atuais que usam samples de videogames. E eu acho que, se pá, além dessas referências diretas, eu acho que, sei lá, acaba que todo compositor, eu acho, todo artista que cresceu nessa época, eu acho, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, acaba tendo um pouco dessa influência, porque foram músicas que, sei lá, muito formativas, eu acho, sei lá, pra essa geração. É um primeiro contato com música bem forte. Eu acho que vai ser cada vez mais... Acho que a gente ainda vê pouco, assim. Eu acho que daqui pra frente vai ficar cada vez mais forte e eu acho que é isso. É o primeiro contato com a música que muita gente teve e que muita gente ouviu essas músicas muito em loop várias vezes enquanto jogava. O Guerrinha acho que é o maior exemplo brasileiro de compositor. Total. Cara, eu vou voltar. Eu acho que o Mombojó fez antes, a gente tava falando antes, o Nada de Novo, e o segundo disco deles tem músicas que eles emulam, tipo, os sintetizadores meio Atari, assim, uma vibezinha nos 80, não, sabe? Sim. É que eu acho que o Guerrinha, o que ele compõe, assim, como final, é como se fosse uma trilha de jogo, assim. Entendi. Né? Tipo, você pega qualquer disco dele e você vai ver os mesmos timbres, ele vai usar um synth FM, tipo um DX7 ou algum emulador que seja a mesma coisa. Tipo, os timbres de bateria, que é aquela bateria mais saturadona, que parece um soco. Tipo, ele também usa. Então, pra mim, ele chupa bastante essas coisas de videogame, porque ele também consumia isso, né? Acho que... Um que eu gosto muito é o Neon Indian. Tipo, o primeiro e o segundo disco dele... Sim. É carregadaço de distorção, assim. Tipo, tem até umas músicas que parecem meio que vinhetas. Tipo, vai começar uma fase nova, sabe? Sim. Assim, musiquinhas de 5 segundos, 6 segundos. Você falou do Flying Lotus também, né? O Flying Lotus também é outro. Inclusive, uma dica é o documentário, acho que em 6 partes, da Red Bull, Digging the Carts. Sim, é maravilhoso. Que é ótimo. Eles falam de vários compositores japoneses, alguns meio obscuros, assim. Fala sobre os chips, né? Tipo, sim. É bem legal. Tem muito disso também, né? Tipo, de compositores atuais de música eletrônica, especialmente, falando de como esses jogos influenciaram, né, a produção deles. Eu acho que a Icônica mesmo participa, ou não. Eu acho que, na verdade, a Fátima El Kadiri tá nesse... Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Loucona. E tem o Flying Lotus, tem o Thundercat, tem, tipo, uma galera fodida. Tem assim. um app da Korg que chama Korg Gadget, que, enfim, é como se fosse um DAW, assim, né? Que o DAW é o programa para você fazer as composições em música, que é tipo Ableton, GarageBand, Logic, esses softwares. E daí tem o Korg Gadget, que é basicamente só um software com vários sintetizadores inspirado em synths da Korg. E daí eles lançaram recentemente, por enquanto só no Switch, que são os chipsets da Sega, da Namco, se eu não me engano. E eles têm mais um da Tecmo, eu acho, também. Que legal. Que daí eles fazem esse chiptune, você faz tipo Wavetable, que é você fazer o desenho da onda, que acho que era bem comum nessa época. É engraçado que esse Korg, acho que Gadget, ele é meio que o terceiro da série. Porque antes dele tinha o MD-20, eu acho, o MD-50, no 3DS. Sim. E o DS-10. Que é meio que um clone do MS-10. Sim. No DS original. Esse eu brinquei. E aí ele meio que foi só evoluindo, assim, agora virou um software, técnica. Você pode fazer uma música só com ele, assim. O DS-10 eu brinquei bastante com ele também. Tem umas legal. musiquinhas que eu fiz nele. Mas uma outra coisa que eu queria falar é meio que de uma cena que eu
sei lá, que eu até me considero inserida nela. Que a primeira vez que eu vi alguém falando dela foi no Twitter, a Ivy Tran, que ela é compositora do Steven Universe. Ela falando de uma cena chamada Virtual Jazz, ou Cyber Jazz, ou Digital Jazz. Que é meio que esse movimento musical que é inspirado muito por chiptune, por esse negócio, muito inspirado por jazz, que, sei lá, acaba meio que sendo redundante até, às vezes, mas que acaba sendo, sei lá, que tem uma influência não só indireta, mas direta também do jazz, e que tem, sei lá, muitos artistas trabalhando não só com jogos e sei lá, não só com trilhas sonoras, que acabam se encaixando nessa estética e que meio que tem um perfil de tipo de músico que é esse músico que nasceu ali no finalzinho dos anos 80, no começo dos anos 90, que experienciou todo esse contato com a música e tudo mais, e que isso foi formativo no processo de composição, no processo de aprendizado musical e tudo mais. Muito dessas molecadas deve ter tido o primeiro contato com música por videogame. É verdade. Pois é. Inclusive, antes mesmo de ouvir música mesmo. É bem provável que um dos álbuns de jazz mais conhecidos e mais vendidos da história, na verdade, seja um videogame, que é The Sims. Que, tipo, foi um dos maiores fenômenos, assim, tipo, de vendas nos anos 2000. E a trilha sonora daquele jogo é basicamente jazz, sabe? E eu acho que, tipo, são algumas das músicas mais icônicas de jazz, assim, tipo, das últimas décadas. Porque todo mundo lembra, todo mundo jogou The Sims. As músicas de compra eram ótimas. Você puxou The Sims, tem a questão de que eles contratam artistas reais pra cantar no idioma próprio deles, né? A Cause It's So Sexy fez aqui. A Lily Allen fez, vários artistas passaram. Gente, a conversa tá muito boa, mas eu vou pedir pra vocês recomendarem aqui, cada um de vocês escolherem a sua trilha sonora favorita de jogo, ou as suas trilhas favoritas, e um compositor que vocês falem pra galera, olha, segue isso aqui, que isso aqui é muito legal. Tá, eu fiz uma listona, eu vou tentar selecionar alguns. Você pode ir citando vários, mas focar em um que você fale que é o mais legal pra você. Eu acho que, na verdade, eu não sei se atualmente continua sendo, tal, mas uma das mais influentes pra mim é a trilha do Rez. Eu tenho uma tatuagem do Rez, sabe, no meu braço. É um jogo do Tetsuya Mizuguchi, um game designer, que também ele tem uma carreira de produção musical. Mas é um jogo que tem a música como um elemento de gameplay, né? É um jogo em que você... ele tem uma coisa meio ambiente computacional, assim, wireframe e tal. E você meio que tem que limpar vírus, assim, como se fosse um shooter, um jogo de tiro, mas você tá eliminando, purificando, digamos, esse sistema. E tudo que você faz é efeito sonoro, que se encaixa na música. E a música, ela vai ganhando forma, ela vai ganhando camadas conforme você vai avançando na fase. Então é uma experiência extremamente musical. Não é um jogo musical no sentido de que você tem que apertar o botão no ritmo certo, igual, sei lá, Guitar Hero. Mas é um jogo em que a música, ela faz parte da experiência, ela te envolve, e a música, ela vai crescendo. É um negócio lindíssimo, assim, sabe? Tipo, inclusive tem produtores musicais muito fodas, muito fodas na trilha sonora. Cold Cut, tem um pessoal, assim, muito experimental, que é tipo um dos mais inventivos de música noise e glitch, assim, tipo, final dos anos 90, eles também têm uma música nesse jogo. É um jogo muito loucão, assim, até hoje ele é jogado, assim, ele tem uma versão, a última versão dele se chama Infinite, se eu não me engano, que saiu pra realidade virtual, né, pra PlayStation VR, mas o jogo em si é de 2001, se eu não me engano. Repete o nome do cara e o jogo? Rez. No caso, o designer dele é o Tetsuya Mizuguchi, e o jogo ele tem vários compositores, vários artistas que compuseram. Mas fora isso, tipo, eu gosto muito da trilha sonora de 140, que também é um jogo dessa linha jogo e música num mesmo nível, digamos assim, né? Vectronon também é a mesma coisa, é um jogo musical. Eu gosto muito da trilha do Tetris Effect, que é do Tetsuya Mizuguchi, que é um cara que também tem uma linhagem de jogos musicais. Jet Set Radio, um jogo japonês com trilha fantástica, assim, tipo, é super moderna, urbana, eletrônica, hip hop, tem uma série de coisas. Katamari Damacy, que também eu acho que é inúmeras vertentes musicais num caos maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso. É genial. Tem um jogo narrativo... Uma penca de gente também, né? Muitos artistas diferentes.
Tem um jogo narrativo, porém musical, quase como se fosse... Não é um musical como se fosse Broadway, mas assim, é um jogo em que a música determina tom de história, a música guia o jogo, que é o Virginia, um jogo independente maravilhoso. Trilha sonora de Wipeout, Super Metroid, Donkey Kong, Journey, Quake, que é do Trent Reznor. Enfim, tem uma lista infinita. Era só algumas, aqui. Tá? Quake é do Trent Reznor? É do Trent... Cara, a trilha sonora do Quake é genial, assim. Eu ouvi nesses dias, é música ambiente, perturbadora, assim, sabe? Trent Reznor, né? Ele saindo... Na época que ele fez, inclusive, a trilha do... Estrada Perdida, do David Lynch, né? Sim, Lost Highway. Lost Highway. Ele tava, acho que numa trilha, tipo, uma fase muito loucura. Ele sempre esteve nessa fase loucura. Rolim. Assim, eu não estou muito bom com os nomes dos compositores, então vou citar mais jogos, mas de compositores que eu realmente escuto muito, pra mim o principal é o David Wise, porque eu sou bem viciado na trilha. Ele é maravilhoso. Acho maravilhoso, que é bem isso de ter esse lance da ambiência até que a gente tava discutindo muito e ser textura, algo, eu acho. Totalmente novo, assim. Ele tem uma música chamada Aquatic Ambience. Não, essa música é maravilhosa. Ela é lindíssima, lindíssima. Tem vários vídeos, aliás, no YouTube falando como ele compôs e, tipo, como ele programou e Tem as coisas treta. técnicas dele, passar os timbres do sintetizador dele pro Super Nintendo. Sim, ele fez Battletoads também, né? Que é uma trilha bem legal. Os jogos, a maioria dos jogos da Rare, eu acho as trilhas super legais e super adequadas ao jogo, tipo o Banjo-Kazooie. Tem o Great Kick Hope, né? O próprio Conkers tem uma trilha bem legal que, enfim, muda de vários cenários, pensando nas coisas que tem meio de filme. O Hotline Miami tem uma trilha bem legal que é de vários compositores. Metal Gear Solid, acho que todos são trilhas incríveis, inclusive que foi sampleado pra caralho pelo Burial. Amo. É perfeito. Tem um vídeo que mostra ele transformando o som da cápsula da pistola caindo no chão, ele usa isso como base pra música. É incrível. Ele acho que é uma das principais referências até de trilha sonora. Que, enfim, Silent Hill também é uma trilha muito legal. O Resident Evil. Akira Yamaoka, eu acho. E daí desses indies, acho que tem muitos com trilha legal. Tipo Bastion, que é uma trilha que ficou bem famosa. Celeste, que é recente. Cuphead, que é um jazz, que a gente tava falando até sobre jazz, enfim, um jazz super frito, que se não tivesse essa música no jogo, acho que muitas das pessoas desistiriam muito mais fácil. Que, tipo, você fica lá porque você quer ficar ouvindo a música. Enfim, acho que tem N, que até hoje em dia você consegue até achar em vinil, que é mais fácil do que antes. Assim. Tá rolando muito relançamento, né? Tem uns bootlegs. Eu sempre te marco quando eu vejo algum... Não, e bootleg tem uns muito legais, que acho que não sei se vale como recomendação, mas de um selo que chama Moonshake Records, que eles fazem basicamente bootleg de trilhas sonoras de jogos clássicos. E daí eles pegam normalmente um jogo, por exemplo, Donkey Kong, e daí fazem o Donkey Kong numa capa de um disco que na verdade é do Cash, por exemplo. Faz uma trilha que é o Metroid, que é uma capa de um disco do Smashing Pumpkins, enfim. O Zelda é a capa do Dark Side of the Moon, e daí eles só lançam esses discos meio que na surdina, poucas cópias. É importante isso que você falou, por exemplo, Spotify é muito pouco... São pouquíssimas as trilhas desses clássicos, assim. Normalmente são versões de outros artistas que refizeram, só que, tipo assim, não é nem perto do original. O Bad Bad Not Good fazia um pouco de trilhas nos primeiros discos, assim. O grosso mesmo tá no YouTube, o que mais tem, tipo, trilha inteirinha, assim. Tipo, Streets of Rage eu tava ouvindo hoje e tava lá, assim, fritando inclusive, com óculos escuros. E tem vinil Streets of Rage, que foi feito, acho que pela Aim 8-Bit. Inclusive o Yuzo Koshiro e o Motohiro, eu não lembro o nome dele, mas são os dois compositores principais. Eles têm uma apresentação muito legal que eles tocaram em Paris. E tá inteira lá, tipo, acho que no canal da Red Bull, inclusive, assim, tipo, mas é muito foda, assim, porque é um som muito frito e o povo, assim, tipo, sabe, tipo, se eu tivesse lá, eu estaria fritando horrores na pista, sabe? Fernanda, e agora quais são as suas recomendações? Eu acho que, assim, se for pra escolher alguns, o que eu diria que mais tá no meu radar, ultimamente, e não tão ultimamente assim. Primeiro o Tim Follin, que eu cansei de falar dele aqui, que ele é um trabalho técnico super, super elaborado e tudo mais. E além de tudo, as músicas dele são muito maneiras e muito impressionantes e, sei lá, muito legal. Ele tira leite de pedra. Ele tira leite de pedra, exatamente. É engraçado porque as músicas de NES dele parecem chiptunes modernos. Tipo, coisas que o pessoal faz hoje com toda a tecnologia de hoje pra fazer no Nintendinho. Ele quase dando um downgrade no próprio sistema pra conseguir chegar. É tipo isso.
Tem o David Wise também, que já fala, não precisa nem de falar mais, eu acho. Aí também já falaram do Darren Korb e da Lena Raine. Darren Korb do Bastion, do Transistor e do Pyre, que são trilhas, assim, muito, muito, muito legais e que são, acho que, as minhas maiores influências, pessoalmente, como compositora das coisas mais atuais. A Lena Raine do Celeste, do Guild Wars e tudo mais. Tem um que a gente não falou, que é o Danny B, que ele fez a trilha do Super Meat Boy, do Binding of Isaac. E acho que mais importante, mais relevante, pelo menos pro meu radar, é o Crypto Necrodancer e o Cadence of Hyrule agora. Nossa, Cadence of Hyrule é maravilhoso. Pois é, que é muito, muito, muito legal. A trilha dela, ela que refez as? Porque... O Danny B, ele. Danny Baranovsky, né? Danny Baranovsky, isso. E, sei lá, é muito massa. E tem um outro que eu queria recomendar também, que, sei lá, acho que não fez tanto barulho, mas que é um cara chamado Greg Lobanov. Que ele fez um jogo chamado Wonder Song, que é maravilhoso. Lindo. É lindo. Lindo. Eu choro jogando esse jogo. E que é um jogo todo, sei lá, você tem você controla um bardozinho e todas as interações são meio que você cantando sua musiquinha. E é muito legal, muito bonitinho, muito fofo. Muito fofo. É um jogo que tem justamente esses elementos musicais, né? Que gameplay e música estão em sintonia. E pra mim isso é a coisa mais impactante que videogames podem fazer, assim. Porque você tem o poder da música, você tem o poder da gameplay, da interação. E você está interagindo e gerando música ao mesmo tempo. E às vezes tem um elemento de narrativo, tem uma importância. Tipo, eu acho que os momentos mais incríveis que eu já tive com o jogo geralmente estão ligados à música. Eu acho que esses compositores todos são muito fortes nisso. O Darren Korb é muito, muito forte nisso. Eu acho que no Pyre, ele mais aperfeiçoou isso, mas já tinha isso muito no Bastion e no Transistor. A Lena Raine também, muito boa. A trilha sonora do Celeste, toda reativa ao que tá acontecendo e tudo mais. Undertale também é uma trilha muito legal. Undertale, o Toby Fox é muito bom de serviço também, muito legal, muito charmosa a trilha. Super legal. Nick. E fechando a minha, acho que eu vou com o Nobuo Uematsu, porque, né, passei minha infância jogando RPGs japoneses e o cara fez basicamente todos os Final Fantasies, Chrono Trigger e tal, então meio que ele tá em todas. Então acho que o meu vai pra esse, assim, perdi muitas horas jogando aqueles joguinhos. Ganhou muitas horas. Nossa, minha adolescência era, tipo, passei muitas horas tirando melodias de Final Fantasy de ouvido, assim, no piano, sabe? Foi muita influência. Só coletando XP e tal, é a parte mais legal. E você, Cláudio? Eu vou do que eu mais joguei na minha vida, que é Pokémon. Então é do Junichi Matsuda. Sim, total. E é uma trilha que, de fato, eu tenho salva no meu computador. E, tipo assim, às vezes meu Last FM tá estourando porque tá tocando só as vozinhas dos Pokémons, assim, que, sei lá, estão 150 primeiras vozes. Eu acho legal pra caralho, porque eu fico mega empolgado. Daí, às vezes, vai pra umas coisas tipo Lavender Tal, que é mega mórbido, triste, tem toda aquela coisa sobrenatural por trás. Então eu ouvi pra caramba. É aquela música que é meio um mito? Que se você ouvir ela durante muito tempo, você comete suicídio ou alguma coisa muito louca, assim. Essa música de Lavender Tal é legal. Eu acho que a coisa mais legal dela é que, sei lá, na primeira geração, ela é toda creepy, toda... É muito assustadora. Spooky, toda assustadora, ela é música de fantasma. Uhum. Na segunda geração, a geração do Gold, Silver, você volta nessa cidade. Sim. E tem o callback dessa Sim. música. E essa música volta, ela começa igualzinha, só que ela volta reharmonizada. E ela é toda calma, toda serena e tudo mais. Que é tipo, os mortos que estavam lá em paz. É meio que descansando, né? Eu muito acho bom. isso muito, muito legal. É bem legal, gosto bastante. Então é o que eu mais ouvi, essa é a minha recomendação. Eu fiz a pergunta no nosso Stories, quais são as suas trilhas de jogos favoritos? Lá no @podcastvfsm. Aí, muita gente respondeu. No Twitter também. No Twitter também. Teve gente, deixa eu pegar aqui, a Ju Paciência falou The Sims 4, as músicas que tocam na rádio são versões da língua dos Sims de músicas reais. A Laris BVP falou Red Dead Redemption 2. Reol Rodrigues falou Pokémon Crystal para Game Boy e todas do Zelda. O Matheus FFO falou Tony Hawk's Pro Skate 2. Clássico. Muita gente recomendando Castlevania.
Top Gear. The Last of Us teve, acho que é o recorde, assim, a maioria das pessoas. O Actually falou Mario Kart, eu concordo muito, porque eu ficava muito vidrado jogando. O Mario Kart tem os fusions mais loucos de todos, eu acho. Sim. Muito. Eu tô jogando Mario 64 No menu. hoje cedo. Tem uma música que é em 15:16. Nossa. Aliás, de Fusion muito foda, que a gente não falou, são os menu songs de jogos da Konami, especialmente jogos de esporte, tipo International Superstar Soccer. Que são jogo de fantásticos. golfe, de- Muito foda, tipo, que era o que eles queriam deixar aquela experiência de menu, que às vezes é muito... Que, enfim, que é os jogos de futebol já no Super Nintendo já tinha bastante opção pra você ficar mexendo nos personagens, enfim. Mudando as coisas, eles queriam deixar aquilo meio estimulante. Então é sempre um... Eu acho foda, tipo, eu ouço bastante as Legal. músicas do International. O Understand falou de qualquer um dos FIFAs. Tem o Guimens Tadeu falando Streets of Rage. Muita gente falou do Streets of Rage. Tem o Luiz Angel RR, que ele falou Undertale, eu não conheço. Ah, a gente falou agora. A Falou? Fernanda falou do Toby Fox. Fanreal falou Sonic 2. Muita gente falando do GTA também. A gente não falou da trilha do Sonic, né? Michael Jackson, etc. É verdade, tem isso, né? Não, Sonic é muito... É muito bom. A trilha sonora... Assim, tem muita farofada, mas geralmente é muito bom. Mas você valoriza isso, tipo, por exemplo, no Sonic Mania, que, tipo, todas as músicas antigas, você vê como era foda. É muito foda. Uma galera falando de GTA Vice City. Ah, é foda. E Só a música dos gente, anos é 80. muita gente aqui. A Alexis Vaz falou Mario Bros. O Vitor Meuren falou Banjo-Kazooie. E é isso. Deixa eu No ler Twitter. alguns aqui do Twitter. O Marco Silva falou do Shadow of the Colossus. Que é bem atmosfera. Não, tipo, é porque é um jogo que tem muitos chefes, e daí tem umas músicas épicas com umas melodias lindas. O Tyler Bass falou do Top Gear. Top Gear é um virtuosismo chiptune, né? É tipo aquela música daquele compositor inglês, né? Eu esqueci o nome dele. Barry Leitch, que eu gosto muito do nome dele, porque parece que é uma pessoa que está muito atrasada, falando gripada. I'm Barry Leitch, sabe? Ai, piada estúpida. Muito... É, o próprio Top Gear que teve o Horizon Chase brasileiro, que tem uma trilha muito legal. Que é meio nessa vibe Ah, é do Top brasileiro? Gear. É sabia. brasileiro o Horizon Chase. Horizon Tá de Eu não graça sei- esse aliás, mês eu não sei na quem é. PSN. Quem é o compositor, mas deve ser alguém brasileiro. É o Barry Leitch. É o Barry Leitch? É o Barry Leitch, É pode ele crer. mesmo. Faz sentido. Chamaram ele. Muita gente falando de FIFA. Ó, o Even SGC e o Leck Lover, os dois falaram Donkey Kong Country. Muita David gente Wise. falou também do Tony Hawk, que inclusive a gente meio que deixou, acho que a gente pode falar isso em outro programa, Pode. dessas trilhas com músicas mesmo, né? Tipo GTA, né? É. Tem uma também que a galera, sei lá, que é bom te falar também, a Yoko Shimomura do Street Fighter e tal. Ah, e o Street Fighter 2 eu tava ouvindo hoje, continua muito bom. É dela isso? É dela. Ah, acho maravilhoso. E é isso. Fechamos. Fechamos, vamos pro segundo bloco do programa, mas recomenda pra gente qual que é a sua trilha sonora favorita que a gente pode ler ainda na próxima edição do programa. Exato. Vamos pro segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Niki, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente vai dar indicações de coisas que foram lançadas nas últimas semanas e que a gente não para de ouvir. E o que você não para de ouvir? Bom, minha dica dessa semana é de um coletivo de Chicago chamado Reservoir, Olha, não conheço, que Niki. foi uma dica dada por menino Kleber Fak no nosso grupo exclusivo dos padrinhos. Exato. Basicamente, é um coletivo que foi formado pelo trompetista da banda Whitney, que a gente já falou bastante aqui e tal. O cara chama Will Miller. E ele já trabalhou, tipo, com Lil Wayne, A$AP Rock, Mac Miller. Então ele tá, tipo, bastante inserido nessa cena mais hip-hop. Galerinha de Chicago. Mas aí, quando ele foi fazer o trabalho solo dele, não tem nada a ver. É tipo um jazz misturado com funk, tem um pouquinho de R&B, talvez. Lembra um pouco a base das músicas da Solange no Assyria The Table, assim, de ser aquele Nossa, soul sim. meio anos 70, assim, resgate, assim, muito gostoso de ouvir, o neo soul, na verdade. E o mais legal é que tem, tipo, 18 músicos na formação do coletivo. Acho que cada música, né, vai variar e tal. Praticamente é um Big Band. Mas é Exato. uma big band de jazz indie, assim, e eles pegam os produtores de... A gente falou algumas semanas da Kaina, tem o Jun Minamuchi, alguma coisa assim, que é produtor do disco dela, mas que ele canta nessa, participa desse e é disco. muito bom. assim. E eu acho engraçado a mixagem desse disco, que ele é meio diferente. Ele coloca uns elementos meio, tipo, que você não esperava estar Sim. mais na frente, outras coisas estão muito mais atrás e tal.
Acho que, tipo, Bateria desse disco inteiro é maravilhosa. Ela Sim. surge nos momentos assim que você fala assim, uau, tipo, daí ela desaparece completamente. tem uma que é fica só uma na bateria levadinha. eletrônica que Isso. e aí do nada entra uma bateria normal, Normal, aí volta. uma percussão, é muito bom. É bem versátil o disco. Enfim, ele é curtinho, são 29 minutos, eu acho, são umas 10 músicas. Acho que 9 músicas. E é, assim, muito, muito bom. Muito bom. Pra quem gosta de jazz, com essa pegada um pouco mais funk, um pouco mais soul, é, tipo, na medida certa, assim. Azul. Fernanda, sua dica dessa semana. Minha dica vai ser de trilha de jogo mesmo. Fica à vontade. Que o que eu não paro de ouvir essas semanas é a trilha sonora do Cadence of Hyrule, que é um jogo que saiu mês passado, que é a mistura de Crypt of the Necrodancer, que é um jogo de ritmo e roguelike. Do Danny Baronovsky, né? Que é a trilha do Danny B. E uma penca de gente também. Ah, é verdade. E junto com o Zelda. Legal. E aí tem as músicas do Zelda também. E aí ele pôde mexer com as músicas do Zelda, que é Sonho de Princesa. Músicas intocáveis. né? É, as músicas da galera da Nintendo e tudo mais. E eu não paro de ouvir a trilha. A trilha não saiu oficialmente ainda. Uhum. Ela Mas eu encontro no YouTube. você encontra no YouTube, acho que não oficialmente por Tá. enquanto, mas logo assim sair, provavelmente vai sair nas plataformas todas, Bandcamp e tudo mais. Aí vocês suportem a galera original. Repete o nome da trilha, por favor. É Cadence of Hyrule. E o compositor, o principal é o Danny B. Legal. Rolim. Minha recomendação acho que vai pro disco novo do Marcos Valle, que é bem legal, Bem bom. muito dançante, muito divertido, sei lá. Foi bem surpreendente, porque pra mim poderia ser uma grande bosta quando alguém muito clássico volta do nada. E ele soube se reinventar muito bem, assim. Acho que é um disco que é pra 2019 mesmo. As feito letras por ele. estão muito boas. Sim. Aquele brega que a gente gosta, né? Mas tem até umas lances, tipo, a música de abertura é uma música política. Sim. Achei muito legal isso. Ele brinca bastante com esse lance brega e ao mesmo tempo Chique. ambíguo. Não, ambíguo porque é uma letra brega, mas é ambígua, né? Então você nunca sabe direito ao que ele tá se referindo, mas eu recomendo. Chama Sempre. É isso. Eu não Marcos ouvi Wagner. ainda, eu gosto muito dele. Ele continua nesse estilo. Da outra vez que você veio aqui, a gente eu falou mencionei, sobre ele. inclusive, né? Eu recomendo. Tá na mesma vibe. Ele foi pra um lance mais anos 80. Tem regravação pra Visuals Navegantes do Lulu Santos. Muito legal. Mas as outras, acho que são umas 10 faixas, ou 9 faixas. As outras 8 são versões originais. É, bem longo, assim. É. Acho que tem quase 1 hora de disco. Mas tem música, tipo, de 7 minutos, assim. Só que, assim, uns arranjos muito bem 1 hora executados. e 6 né? de disco. Mas é um disco muito... Não percebe. Eu não percebi. Pra mim, ouvindo, passava, tipo, muito rápido. E, paralelo a isso, ele tava relançando alguns dos primeiros discos dele em vinil, assim. Sim, então, quero tipo, todos. tá num momento muito fértil pra ele. A galera tá redescobrindo, né, nos últimos anos, Sim. assim. Ele Eu vou tá tocar sendo no meu valorizado. recital, Marcos Valle. Ah, É, Que no legal. recital de piano, de formatura, eu vou tocar o Preciso Aprender a Ser Só. Perfeito, perfeito. Ah, eu não lembro dessa. É um dos primeiros clássicos dele, é dos anos 60 É ainda, dos anos né? 60, é lá da época da Bossa Nova. Isso. Não Demais. tinha nem aquela configuração de piano funk, assim, que ele tinha meio nos anos 70. Era outra pegada. Eu vi o show do Previsão do Tempo no Sesc há uns 2 semanas atrás. E daí depois ele toca umas outras músicas de outro disco. Ele fala: essa música aqui o Jay-Z e o Kanye West ampliaram. Eu vou tocar aqui. Privilégios. Muito bom. Não, foda. E você, Kleber? Eu vou trazer 2 dicas e uma pergunta. A primeira é o disco novo da Karina Burke, o Desmanche. Disco com coprodução do Regis Damasceno, do Cidadão Estigado. Descasso, punk. Ela assumiu a bateria e a percussão do disco. Então tem umas músicas que é só na percussão mesmo. Politicaço, ela fala sobre feminismo, ela fala sobre o atual cenário político do Brasil, ela fala sobre os crimes ambientais de Brumadinho e de Mariana. Então, assim, um disco que chega num momento perfeito, com letras perfeitas, mas que ela tira uns minutinhos pra cantar umas canções de amor, como é o caso de Amora, que é uma das músicas mais bonitas da carreira dela. Então, recomendo muito Karina Burr, Desmanche. Outra recomendação é o disco da Florist. A Florist é uma banda de indie folk do Brooklyn, que é composta por 4 integrantes, só que a principal era a Emily Sprague. Ela decidiu deixar o resto da banda de fora e fez um disco todo voz, violão e efeitos. Então, assim, muito lindo pra quem gosta, tipo, Elliott Smith, gosta dessa nova geração, tipo,
Big Thief, dessa galera que faz um violão que é meio intimista, só que muito psicodélico, porque tem muita camada na construção das músicas. É perfeito, umas letras lindas. O disco se chama Emily Alone, porque é só ela cantando sobre o universo dela. Então, assim, quem gosta de Bon Iver, quem gosta desse folk mais minimalista mesmo, vai se apaixonar pela música dela. E uma coisa que eu gostei, que é a minha pergunta, é o disco do Chance the Rapper, The Big Day. Só que, assim, ele é maravilhoso, mas é muito longo. O negócio, eu só não parei de ouvir porque ele é tão longo que eu não consegui terminar. Eu tô até desde agora. sexta-feira passada ouvindo esse disco, eu não consegui chegar ao fim, assim. E é muito bom. As músicas que eu ouvi, eu gostei muito. Tem música com Ben Gibbard do Death Cab for Cutie. Eu achei legal essa. Eu achei essa música maravilhosa, eu achei ela muito bem executada. Tem música com as meninas do Coco Rose, tem música com o John Legend, tem parceria com a Nicki Minaj. Mas o que eu mais gostei é porque, tipo assim, ele é um cara negro. E normalmente, quando um artista branco, quando ele quer fazer um disco bom, ele pega o artista negro e deixa, tipo, como se fosse backing vocal. Ele faz o contrário nisso. Ele coloca, tipo, uns cara branco pra cantar pra ele. Então eu achei essa quebra de expectativa. Tem umas músicas que ele mal aparece. Mal aparece. Deixa, tipo, os caras cantando no fundo uma melodiazinha e, tipo, segue aí, sabe? Kanye West. O disco todo é meio que um disco conceitual, que ele é como se fosse a trilha sonora dos convidados do casamento dele, esperando pra ouvir enquanto ele e a noiva chegam. Então o disco tem 80 minutos de duração. É muito tempo e eu acho que se perde um pouco. Ele podia ser um pouco mais conciso, assim. Ele tá sofrendo de uma Drakeização de disco aí, que tá, tipo, muito longo. Tem uns snippets que é, tipo, meio estranho ali no meio. Ele chamou 2 comediantes pra fazer sketches no meio do disco, assim. É legal no conceito, só que assim, você precisa estar muito entregue e falar assim, vou parar e vou perder 1h30 da minha vida pra ouvir esse disco. Então, assim, musicalmente, sensorialmente, tem músicas que são meio parecidas demais, assim, e aí, tipo, falar, mas eu já não ouvi isso aqui há 5 minutos atrás. Não tem aquela coisa da quebra de ritmo que tinha no Coloring Book, tipo, que era a última mixtape dele. Esse, na verdade, é o primeiro álbum de estúdio dele, o resto era tudo mixtape. Mas, sei lá, eu gostei, só a produção que... é impecável, assim, e tal, mas, não sei, não me pegou total ainda. Sim, mas é isso, vale a pena ouvir. Vamos pro terceiro bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Você precisa ouvir isso. Terceiro bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Rolim, o que é esse bloco? É um bloco em que cada participante do programa recomenda um disco, música, clipe, documentário ou livro centrado no universo musical, mas que não foi necessariamente apresentado recentemente. São clássicos ou obras essenciais a serem compartilhados com o ouvinte. Muito bom, olha, soube de cabeça, hein? Decorou. E o que você traz? Cara, eu não pensei necessariamente sobre isso, mas eu posso recomendar um livro do Brian Eno, que é basicamente um livro sobre os trabalhos visuais que ele fez, enfim, todas as instalações, clipes. Ele tem uma carreira voltada para o lado visual bem grande. O nome parte daquele box que ele lançou no passado? Não, é um livro à parte. Porque no passado ele lançou um puta box, eu acho que são uns 10, 15 discos só com música de instalação que ele fez. Ele até, exatamente, acho que chama Installation, alguma coisa assim. Acho que é tipo um box de Installation Music, eu acho que é alguma coisa assim. Que são basicamente de todos as instalações dele. E esse livro é muito lindo. Chama Visual Music, do Brian Eno. E recomendo muito para quem gosta de ambiências. Música ambiente, que ele é o rei disso. E essa parte de videoarte, enfim, tem vários frames e bastante texto. É muito lindo. Legal. Fernanda. Eu aprendi que pode recomendar 2, então vou recomendar 2. Não, são só 2 coisas que, sei lá, que nos últimos sei lá, são 2 coisas que eu considero clássicas, assim, um pouco pra minha formação, assim, tá? Que é um álbum do César Camargo Mariano. Olha! De 77, chama São Paulo, Brasil. Que é muito, muito bom. É César Camargo Mariano fazendo fusion. Uhum. Ah, que legal. E é muito bom. Muito, muito, muito bom. Tem umas músicas sensacionais. E, sei lá, aquele virtuosismo que você se espera do César Camargo Mariano. E a galera, o resto da galera é muito boa também. Tem também um outro álbum chamado Salted Jingle Nuts, de uma band leader chamada Toshiko Akiyoshi. Ela tem uma big band. E é isso, é um álbum de big band de 78. Que legal.
Conduzido por uma mulher. Uma legal. band leader chama Toshiko Akiyoshi. Ela é muito boa, muito, muito, muito boa. A música chamada Salted Shingle Nuts é muito legal. Legal. E o resto das músicas também são muito legais. Perfeito. Eu vou emendar na sua. Eu tô na minha jornada de trazer mulheres invisibilizadas da música brasileira pra cá. Toda semana eu tô trazendo uma. E essa semana eu trago a Katy de França. Ela é uma mulher negra, guitarrista, multi-instrumentista, na verdade, lésbica. Ela é muito ativa, só que ela só lançou, sei lá, 3 discos. E o que eu quero recomendar é o 20 Palavras ao Redor do Sol, que é de 1979. Ele é um disco baseado em poemas do João Cabral de Melo Neto. E ele tem como participação e direção musical do Zé Ramalho. Só que quem participa do disco? Dominguinhos, Sivuca, tocando sanfona. Tem presença da Melinha e da Elba Ramalho. Tem guitarra do Lulu Santos e tem o Bezerra da Silva tocando berimbau. É um disco que mistura, tipo, tudo. É, assim, rock psicodélico com baião, com samba, com uma percussão maravilhosa, com uma voz maravilhosa. E esse disco foi relançado esse ano, acho que foi relançado em vinil. O pessoal da Build Up Media, que sempre ajuda, manda umas pautas legais pra gente, compartilhou um tempinho. E aí, tipo, eu tô há semanas ouvindo esse disco e eu falei, putz, já que eu tô recomendando, vou trazer ela, assim. Então vale muito a pena. Katy de França, que é o disco que se chama 20 Palavras ao Redor do Sol. Minha outra recomendação é um rolê gastronômico. Eu fiz 3 restaurantes aqui de São Paulo, que eu gosto porque tem música boa e tem comida boa. E eu fiz por meio que faixas de preço. O primeiro deles é o Jesuíno Brilhante, que fica aqui perto da Cardeal Arco Verde, descendo para Pinheiros. A música que toca lá é música potiguar, música do Nordeste brasileiro, mas principalmente do Rio Grande do Norte, porque a culinária deles é norte rio-grandense. Então, assim, tem uns pratos maravilhosos com, tipo, dá pra quem é vegetariano, pra quem não é. E eles têm uma sobremesa, parece meio racista, mas ela se chama Burra Preta, que é uma mistura de pão de melaço mergulhado num café com cobertura de nata e melaço por cima. Eu vi as fotos quando você foi, parece ótimo. É uma delícia, recomendo muito e a sonoridade lá é regional. Minha outra recomendação é um dos meus restaurantes favoritos aqui de São Paulo, que se chama Petit. Ele tem algumas filiais, mas eu quero que você vá na sede. A sede, o restaurante fica dentro de uma loja de artigos para pintura. Tipo, tinta óleo, assim. É num fundinho da loja. Nossa, o cheiro deve ser ótimo. Não tem cheiro nenhum. Ah, que bom. Ele foi recomendado, eu acho que 3 vezes no Guia Michelin. E o melhor de tudo, ele é extremamente acessível. Porque o cardápio que inclui entrada, prato principal e sobremesa, você paga, tipo, R$50. Aí você vai ter bebida, outras coisas, os drinks. E o que toca lá é muito hip hop brasileiro e umas brasilidades. Então, assim, é um lugar muito legal pra você ir. Eles têm os papeizinhos que eles servem, tipo, colocam o drink em cima do copo, tem sempre uns poeminhas, então, tipo, é um lugar muito legal pra você conhecer. E se você tem dinheiro, ou se você ganhou o 13º e você quer impressionar alguém, a minha recomendação é o Stair Rooftop, que é no centro de São Paulo, que é muito legal lá. Num topo de uma cobertura em frente à Praça da República. Então, se você quer impressionar alguém... Que fina, hein? Você quer casar com alguém, você quer se ajoelhar e dar aliança, vá no Stair Rooftop. A música lá é maravilhosa. É um soul dos anos 60 e 70. E combina muito com, tipo, toda a atmosfera do lugar, com os drinkzinhos. E eles têm um Beef Wellington desconstruído que é maravilhoso. O chefe de lá é um famosinho que tinha programa no Olivier, TNT. não é? É Olivier... é o que tem a padaria embaixo. Olivier Anquier? Isso, o chefe é o Olivier Anquier. Embaixo tem a padaria dele e em cima tem o Stair Rooftop. Assim, se você for durante a semana pra comer o menu executivo, é de boa. Mas no final da semana ou à noite, se você quiser uma coisinha mais... Vá com dinheirinhos a mais. Não porque, tipo assim, dá pra você comer muito bem, pagando pouco, mas você vai falar assim, eu vou querer essa entrada, eu vou querer esse prato, eu vou querer essa sobremesa, então você vai querer gastar um pouquinho a Se mais. for pros mais acessíveis, vá na padaria. Isso. Não é tão acessível assim, mas os pães deles são maravilhosos. São bem gostosos. E ali deve ser legal a vista, né? Eu já fui uma vez maravilhoso. Num apartamento ali também na República. E é meio que um mini Central Park, né? Sim. Tipo, a República, assim, porque é rodeado de prédios. Nem parece que é horrível embaixo, sabe? Parece tudo perfeito. Eu me sinto muito uma garota inglesa, assim, tipo, no topo lá. Então é isso, minhas 3 diquinhas. Vale a pena, acho que ir no Jesuíno Brilhante, porque ele vai sair de lá, infelizmente. Ah, é? Vai pra onde? Não sei, eles não sabem ainda, mas ali vai virar uns prédios. Então eles vão ser expulsos até o fim do ano. Assim. Então, acho que até setembro, na verdade. Então corre pra ir no Jesuíno Brilhante, que é assim, uma comida maravilhosa e não é caro.
Paulo. É bem acessível, assim, preço de São Paulo. Não, é muito, muito bom. Nick, Bom, minha dica de hoje foi... Outra dica que me deram, assim como a sua, foi um amigo meu, o Tyler, que me indicou um The EP. Creator. Me indicou o EP da Yasmin Lacey. Eu nunca tinha ouvido. É uma garota britânica, assim, de Nottingham. E voltando ao que eu já tinha falado na outra dica... triste. Não, é um jazz com neo soul e tal. Ela tem uma voz maravilhosa. É bem parecido com Liana La Havas. Sei lá, meio que produzido por Bad Bad Not Good, assim. Tipo... Entendi. A produção é deles. Não. É como se Mas fosse... a mesma vibe. Entendi. O último EP dela, que foi lançado no ano passado, chama When the Sun Dips 19 Degrees. E são 4 faixinhas, tipo, muito, muito boas. Ela tem um também de 2017, que vale muito a pena escutar. E, de novo, pra quem gosta de jazz, de soul, vale muito a pena, assim. Ela tá muito alinhada com todas essas cantorinhas desse neo soul e tal, então vale muito a pena. Yasmin Lacey. Exatamente. Perfeito. Sem desliga o som hoje. Sem desliga o som. Semana que vem, a gente não falou que as meninas não participaram hoje por conta das tretas no último programa. Estamos separados temporariamente. Não era pra falar, né? Mas fazer o quê? Acordos jurídicos para restabelecer o podcast. Vamos pro encerramento, então? Vamos. Eu tenho aqui rapidinho os comentários. Comentário do João Damasceno, ele mandou pra gente, eu acho que no nosso Instagram, @podcastvfsm. Olá, lindos do melhor podcast, na minha opinião. Gosto muito do trabalho de vocês e divulgo bastante para os amigos que se interessam em ouvir conversas sobre música. Muito obrigado, João. Desde que comecei a acompanhá-los, me pergunto quando irei escutar um podcast sobre trilhas sonoras de filmes. Em sua opinião, quais os melhores, as piores, as mal interpretadas e desvalorizadas por aí? Adoro saciar minha sede de conhecimento com vocês. Um beijo e grande abraço a todos. Eu respondi pra ele que vai rolar, mas vai ser próximo de fevereiro do ano que vem, quando rolar perto do Oscar. Exato. Comentário do Iberê Camargo, que já participou aqui do podcast com a gente, tem que voltar a participar. Foi a respeito quando a gente falou do Big Star, acho que há umas 2 semanas, que a Isa puxou o documentário aqui. Ele falou o seguinte: sobre o Big Star, além do Alex Chilton, Chris Bell era um gêniozinho, inclusive fala sobre isso no documentário indicado. Faz parte dos clubes do 27 e só conseguiu gravar um disco que foi sair 15 anos depois de sua morte. A I Am The Cosmos é maravilhosão e muita gente, quando ouviu, acreditou mais ele do que ao Chilton a responsabilidade pelas canções lindas do Big Star. O comentário do Matheus FFO. Fala, pessoal, só queria deixar registrado que vive exatamente o que a Isa e o Elo falaram sobre o Angles, do Strokes, já que eu comecei a ouvir Strokes no ensino médio, justamente na época que saiu o álbum. Então eu tenho um pouco de guilty pleasure com Angles. Amei o programa, apesar de sentir doído pelo Oasis banda merda. Porém, parabéns pelo podcast e continue pelo excelente trabalho. Referente à última edição, que era bandas boas com discos ruins, que eu discordo pela presença do Oasis nesse programa. E o último é do Emerson Zen. A cada edição que passa, vocês só melhoram. Ri demais com os deboches que vocês soltavam. Por favor, mais edições assim. E eu, como fã do The Killers, que já fui, tenho mais que concordar. Battleborns é horrível. Senhor, esconde na fanbase. A gente tem uns comentarinhos também no Twitter. O Ali Sater, do Terno Rei, mandou: pô, eu gosto muito do Otto, mas aquele disco, o Moon 111, nossa, é muito ruim, meu Deus. Nossa, eu confesso que quando saiu esse disco, eu gostei. Mas aí depois eu me arrependi tanto de ter gostado, porque ele não é bom. Que isso é diferentona, né? Não, na época eu gostei do conceito, tipo... Não sei, eu usava muita droga na época, a gente foi muito ignorar isso. Bom, teve muita gente discordando da gente. Do é nosso verdade. hate com Oasis, mas, gente, Oasis As é banda fãs de merda. Lady Gaga ficaram espumando porque a gente criticou o art pop. As fãs do Arcade Fire ficaram puta porque a gente criticou o Everything Now também. Nossa, pior que eu amo. Eu sou eu da equipe da minoria que gosta desse álbum. E teve um cara que falou assim que... A gente falou do King of Limbs. Eu não acho um disco ruim, mas a gente trouxe que é apontado como um disco ruim do Radiohead, né? Isso aí já é complicado. Mas aí, tipo assim, um cara falou assim... Concordo que pro Radiohead ele é um disco ruim, mas se fosse um disco do Muse, as pessoas iam estar chamando de obra-prima. Então eu achei, tipo, um comentário muito bom. E deixa eu só ler mais um antes de acabar. A Duda Dudel. Estava calma e tranquila indo para a cama, mas pistolei com esse episódio do podcast. Falando que Be Here Now é um álbum ruim. Gente, que isso? Stand By Me, Don't Go Away, All Around the World. Isadora me representou. Hahaha, tô pulando na fraco, cama, cara. Por favor. Pra mim é só banda merda com algumas musiquinhas boas, mas enfim.
Recadinhos rápidos aqui, vai rolar a noite da revista Balaclava no Zig Duplex, aqui em São Paulo, dia 3 de agosto. Ingressos à venda, tem ingressos, tô aqui com... Vou colocar no nosso link do post para você comprar os ingressos. Vai ter discotecagem de todo o pessoal que trabalha na revista Balaclava, inclusive a Elosita, que não está participando hoje. Mas tem discotecagem da Yu, do Dota, que já participou aqui do programa. Bom, e temos também shows do Monkey Bus, 25 de agosto tem o Cigarettes After Sex. que já não tem mais ingresso. Não tem mais ingresso, mas aí dia 21 tem o Man I Trust em São Paulo e 22 Man I Trust em Porto Alegre. Boa. É isso? E é isso. Fernanda, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram? Repete o que você contou lá na abertura, seu SoundCloud, o que as pessoas fazem pra te ouvir e quando o jogo vai ficar pronto para as pessoas conhecerem seu trabalho. Achei bem foda, vi uns frames aqui, achei uma meio Hyper Drifter. O Rafael Drifter comenta muito. Eu gosto muito desse Tem muito jogo. das inspirações parecidas com a gente, eu acho. Ah, que louco. Mas... Bom, o jogo sai em 2020. Uhum. Sei lá, do meio pra frente, assim. Acho 2020, se tudo der certo. Vocês podem me encontrar no Twitter. Eu sou @IronFairy_. Eu tenho o SoundCloud, soundcloud.com/IronFairy. Eu tenho Instagram também, mas eu não uso muito. É IronFairy42. E tem o Twitter do estúdio, se vocês quiserem acompanhar mais o jogo também, que é o @StudioPixelPunk. E é isso aí, é aí que vocês me acham nas redes Legal. sociais. Rolim. O meu é @Rolinos no Instagram, no Twitter. Acho que é isso, são as redes que eu uso. Vazou. Rick. Você pode me encontrar no Twitter no @Rick Sampaio, RQE, no Instagram também. E eu queria deixar um recado, o overloader.com.br, né, que é o site do qual eu faço parte, sou eu, o Heitor e o Teixeira. A gente tá lançando uma versão nova desse site. No dia 10 de agosto, a gente vai virar a chavinha e o site novo vai entrar no ar. A gente vai fazer, inclusive, uma transmissão no dia 10, que é um sábado. Uma transmissão que vai durar provavelmente a tarde inteira. A gente vai jogar provavelmente várias coisas diferentes. Deve rolar algumas atrações ali. E a gente deve comentar também bastante do site, que é justamente um marco pra gente, né? Porque a gente vai fazer 5 anos em setembro, então o site novo entra meio que como uma das comemorações. A gente vai ter festa em setembro. E então fique de olho, né? Porque se você entrar provavelmente a partir do dia 1º, você vai cair num soon, sabe? Tipo, em breve. Mas no dia 10... Um carinha com uma pá cavando assim em obra. Em construção. Em construção. Dá pra jogar o joguinho do dinossauro? É só você tirar a internet do ar. Que daí você vai O site entrar só no... de games está por vir. Mas lá você vai encontrar... Na verdade, você já encontra atualmente, só que justamente a partir do dia 10, quando o site novo entrar no ar, você vai encontrar bastante cobertura de jogos brasileiros. A gente tem vídeo ensaios. Eu tô lançando uma série de vídeos sobre a relação entre videogames e militarismo, até como uma maneira da gente entender por que videogames são tão violentos, né? Tem tanta representação de violência por conta dessa base de militarismo, né? Uma dos meus argumentos. Militou toda. E a gente faz transmissões de jogos, tem reportagens, tem artigos, tem um lado mais politizado, tem uma comunidade diversificada, tem uma comunidade bastante inclusiva, né? Então, enfim, eu gosto muito do meu trabalho. Vazou. Bem, eu estou fazendo um documentário com a Fernanda, por exemplo, que é um dos meus projetos paralelos. Eu tenho alguns projetos acontecendo, mas esse documentário, eu não sei nem se... a gente... Aí que tá, é que eu tenho outras pessoas envolvidas, eu nem sei se eu posso dar detalhes, mas quem esteve presente no Big, que foi um evento de games, viu eu produzindo, com as meninas, a gente tá filmando, a gente tá, enfim, trabalhando no projeto em si pra gente tentar financiar. Passa de novo o endereço? Overloader.com.br. Perfeito. Nick. @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E segue também meu outro podcast, o Pós-Jovem. Pós-jovem. Hoje você tá sozinho Estou pra sozinho fazer a hoje trilha. pra fazer as vozes. Eu sou @KleberFac no Instagram. Diquinhas diárias de música todos os dias. Todos os dias. Ou @MiojoIndie no Twitter. Acompanhe nosso podcast, @podcastvfsm no Twitter e Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook, www.vamosfalarsobremusica.com.br, onde você vai ter todas as recomendações que a gente deu aqui hoje, ou tudo aquilo que eu consegui listar com base nos nossos ingleses e japoneses pronunciados aqui. E apoia a Assina gente. nosso feed.
nosso feed, verdade, assine a gente no Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast. Baixe, compartilhe. Se você não puder ajudar a gente no Padrim, compartilhe com os amigos. Faça com que a gente continue a crescer cada vez mais. Obrigado pela sua audiência e desculpa qualquer coisa. E até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.